Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Ude, em mais um vídeo do nosso canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. E dessa feita nós iremos fazer um vídeo aqui, compartilharei com vocês aqui uma lição muito importante no Salmo, no livro dos Salmos, Salmo de número 1, Salmo 1, e nós vamos observar 3 lições extraordinárias no verso 1 do Salmo 1. Faremos aqui a leitura de todo o Salmo, mas destacaremos aqui o verso 1, 3 lições muito importantes no verso 1, que vai definir se nós somos bem-aventurados ou se nós não somos bem-aventurados. Quero que você fique comigo aqui nesse vídeo, porque vai ser muito importante e você vai aprender uma coisa muito extraordinária, eu tenho certeza. Mas antes fica a nossa introdução e voltamos já já. Glória a Deus, aleluia. Se você ainda não é inscrito, faça isso aí, vai. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção para mim e vai ser bênção também para você, porque você receberá as notificações de vídeos novos toda vez que postarmos um conteúdo novo aqui no nosso canal, vai chegar até você. Isso vai com certeza abençoar a sua vida. Vamos aqui conosco na nossa tela compartilhada, porque nós faremos então uma leitura bíblica. Os Salmos de número 1. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí ou acompanhe comigo aqui na nossa tela, porque o texto bíblico vai dizer assim: Salmos de número 1 e verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Volte aqui comigo na nossa tela principal. Nós iremos aqui fazer uma análise muito importante do Salmo 1 e do verso 1, porque eu tenho certeza que isso vai muito nos fortalecer na nossa fé. Eu vou preparar aqui o nosso esboço. Glória a Deus, já está preparado, e vou compartilhar com você agora o nosso esboço, para que você vá comigo, acompanhe comigo essa reflexão sobre o Salmo 1 e o verso 1. Bora lá? Vem comigo então na nossa tela dividida. Glória a Deus, aqui está o nosso esboço. Livro dos Salmos, introdução do Salmo 1. Eu fiz uma live, está aqui no nosso canal, falando sobre esse salmo, uma análise completa, mas eu quero deixar esse vídeo para você sobre essa estrutura e essa análise do verso 1, porque eu achei muito interessante. Eu quero compartilhar com você apenas esse trecho, apenas essa explicação do verso 1, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua mentalidade e você vai enxergar o Salmo 1 de uma maneira muito diferenciada a partir desse momento, a partir de agora. Então olha só, aqui eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, o texto original em hebraico do Salmo 1 e do verso 1. Olha só, o verso 1 do Salmo 1 diz assim na sua língua original: Ashrei Haish lo halach ba'atzat reshaim ufderek hataim lo amad uf moshav letzin lo yashav. Esse é o verso 1. Esse é o verso 1 do Salmo 1. E eu quero compartilhar com vocês uma estrutura e uma análise desse verso. Por quê? Porque tem 3 coisas aqui extraordinárias que vai
transformar a sua maneira de enxergar e você vai entender de fato, de verdade, se você é um homem ou uma mulher bem-aventurado ou não. Bora lá, entenda isso aqui comigo, pessoal. Olha essa estrutura e essa análise do verso. Vamos lá. O Salmo 1 o verso 1, ele começa com bem-aventurado é o homem. Ashrei Haish, bem-aventurado o homem. E aqui é algo extraordinário porque, volte aqui comigo para que você possa entender algo interessante. O Salmo 1 ele tem uma pedagogia judaica. O livro dos Salmos é um livro especial, um livro diferenciado dos demais livros da Bíblia Sagrada. Eu costumo dizer que Deus não fala no livro dos Salmos. Deus fala no Pentateuco, Deus fala nos profetas, Deus fala nos poéticos, Deus fala nos profetas menores, Deus fala nos livros históricos, Deus fala no Novo Testamento através dos evangelhos, Deus fala através do livro de Atos, Deus fala através das cartas pastorais, das cartas de Paulo. Deus fala durante toda a Bíblia Sagrada, Deus está falando conosco, Deus está nos instruindo, Deus está se revelando a nós. Mas quando você vai para o livro dos Salmos, Deus não fala. Pastor, que isso? Deus não fala? Não. Quem fala no livro dos Salmos são homens cheios do Espírito Santo. São homens que viveram uma vida consagrada a Deus. São homens que tiveram experiências com Deus. E que, claro, movido pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, porque toda a Bíblia Sagrada é inspirada pelo Espírito Santo, é a inerrante palavra de Deus, esses homens trouxeram até nós, através dos seus sentimentos, através das suas lamúrias, através das suas orações, através das suas lamentações, através das suas orações, através das suas ações de graças, revelações profundas acerca do seu relacionamento com o próprio Deus. Quando você vai ler o livro dos Salmos, você vai ler orações, você vai ler canções, você vai ler lamentações, você vai ler histórias de homens como Davi, como Moisés, como Salomão, como os filhos de Corá, como Asaf, vários personagens bíblicos que escreveram salmos, registraram nos salmos os seus sentimentos. Vem do profundo de seu coração ou dos seus corações e nos revela através dessas orações. E essas orações, esses louvores, porque salmo é louvor, nos revelam características destes homens e do seu relacionamento com Deus. É claro que você vai aprender princípios espirituais extraordinários no livro dos Salmos. Deus está presente. Quando eu disse que Deus não fala, é porque não é Deus falando diretamente, mas homens inspirados por Deus, através de seus relacionamentos profundos com Deus, nos traz revelações extraordinárias. Se você quer aprender, por exemplo, como ter um relacionamento com Deus mais profundo, os Salmos vai nos revelar como ter esse relacionamento mais profundo, como orar, como buscar. São homens que abriram corações diante de Deus. Então nós vamos observar algo extraordinário ou coisas extraordinárias no livro dos Salmos, nos seus 150 salmos. Só que o livro dos Salmos, o Inário de Israel, começa com o seu primeiro salmo como um salmo introdutório, como um salmo de introdução aonde a pedagogia judaica vai nos revelar algo extraordinário. Ele começa nos mostrando o que é, ensinando primeiro o que não é. Pastor, não estou entendendo. Olha só que interessante. O Salmo 1 começa que bem-aventurado é o varão que não. Então ele quer ensinar o que é certo, mas primeiro ele mostra o que não é certo. Como ser bem-aventurado?
Como ser um homem feliz? Como ser um homem que realmente tem intimidade, tem entendimento das coisas de Deus e que caminha o caminho reto de Deus? Como? Primeiro, você tem que entender o que não fazer para que você possa ser bem-aventurado. E isso que eu quero passar para você através dessa reflexão, através desse vídeo. Vem comigo. Então, olha só, vamos fazer uma análise do verso. Olha a estrutura e análise do verso. O verso começa dizendo assim, ó: Ashrei, bem-aventurado. Olha só, o Ashrei vem da raiz hebraica achar, que significa felicidade, plenitude ou bem-aventurança. O termo no plural intensifica a ideia de múltiplas e contínuas vitórias. O que nós precisamos compreender aqui, pessoal? Que o Ashrei, bem-aventurado, que para nós é traduzido como bem-aventurado, como mais do que feliz, né? Quando alguém começa a ler o Salmo primeiro, vai dizer assim, mais do que feliz. O que é ser bem-aventurado? É ser mais do que feliz. Porém, quando você vai para o hebraico, o Ashrei, esse bem-aventurado, realmente é uma expressão que fala de ser mais do que feliz. Mas de que felicidade a Bíblia está falando? De que felicidade o Salmo 1, verso 1 está falando? Está falando de uma felicidade diferente da felicidade que nós somos acostumados a compreender e até a vivenciar. Por exemplo, nós somos felizes quando conquistamos coisas materiais. Nós somos felizes quando conquistamos o amor da nossa vida. Nós somos felizes quando conquistamos uma promoção, quando conquistamos coisas materiais, quando somos promovidos no emprego. Nós somos felizes quando conquistamos coisas nessa vida, nessa terra, nesse ambiente em qual nós vivemos. Quando tocamos, quando fazemos uma viagem, quando estamos diante de uma novidade, vem o sentimento de felicidade. Somos felizes. Mas o que a Bíblia está dizendo no Salmo 1, verso 1, que o Ashrei, o bem-aventurado, essa felicidade não vem de coisas externas. Essa felicidade vem do fundo do coração. Essa felicidade vem de dentro para fora e não pode ser conquistada, não pode ser medida, não pode ser analisada com nada daquilo que nós temos por entendimento. Por quê? Porque essa felicidade não vem de coisas externas, mas vem de dentro. Essa felicidade vem de um conhecimento profundo das coisas de Deus. Algo que só Deus pode dar. É algo que só Deus pode fazer. Essa felicidade vem de uma conexão espiritual com Deus. Bem-aventurado, Ashrei. Observe comigo aqui, vem comigo. Ashrei. Raiz achar. Felicidade. Plenitude. Bem-aventurança. Termo que no plural intensifica a ideia de múltiplas e contínuas vitórias. Observe algo aqui, pessoal. No contexto do Salmo 1, essa bem-aventurança está diretamente ligada à escolha do caminho correto. Olha que interessante. Conforme a vontade de Deus. Então é uma felicidade que vem de dentro. É uma felicidade daquele que caminha o caminho correto dentro da vontade de Deus. Não é uma felicidade externa, que por sinal é passageira, é transitória, mas é uma felicidade contínua, é uma felicidade que vem de nós como homens escolhermos o caminho correto conforme a vontade de Deus. E aí o salmista, usando essa pedagogia judaica, vai dizer assim, olha, o Ashrei, o homem bem-aventurado, o Raish, o homem, que aqui não se limita, claro, ao gênero masculino somente, mas é uma referência universal à humanidade, destaca a pessoa que busca retidão, caminhar conforme a vontade de Deus. Então, o Ashrei, o homem bem-aventurado, ou a mulher bem-aventurada,
Ele tem uma felicidade interna, de dentro para fora. Uma felicidade que vem de um caminho correto, da escolha de viver conforme a vontade de Deus. E a pedagogia judaica, meus irmãos, vai nos mostrar, a partir de agora, que o homem bem-aventurado é o que não. Não que. Observe. O homem bem-aventurado é o que não, primeiro, anda no conselho dos ímpios. Olha só que interessante. O Ashrei, o homem bem-aventurado, primeiro, ele só é bem-aventurado porque ele não anda no conselho dos ímpios. Lo halah. Lo halah. Não anda. Andar, no hebraico bíblico, muitas vezes simboliza um estilo de vida ou conduta. Entenda? Este homem bem-aventurado evita seguir as orientações ou os conselhos que vêm dos ímpios. Então, a pedagogia judaica no Salmo 1 está dizendo que o bem-aventurado é um homem que não anda no conselho dos ímpios. É o homem que não tem o estilo de vida como os ímpios, que não vive e não tem uma conduta igual a dos ímpios. Batzat Hashaim, conselho dos ímpios. Observe aqui, porque eu achei muito interessante, pessoal. Etzat significa conselho, significa plano, significa estratégia. São ideologias ou formas de pensar que estão desalinhadas com os padrões de Deus. Então, Batzat Rechaim, conselho dos ímpios. Lo halak, então o homem bem-aventurado, o varão bem-aventurado, ele não anda no conselho, ele não vive o estilo de vida, ele não tem uma conduta igual a dos ímpios, ele não vai tomar conselho dos ímpios. Não. Para que ele possa ser bem-aventurado, primeiro, o salmista está dizendo, este varão não anda no conselho dos ímpios. Esse varão não vive as ideologias ou formas de pensar que estão desalinhadas com os planos de Deus. Batzat Rechaim, conselho dos ímpios. O varão, o bem-aventurado, não anda no conselho dos ímpios. Hashaim deriva de Rachá, descrevendo pessoas que vivem de forma moralmente errada, rejeitando os mandamentos de Deus. Esses não são apenas pecadores passivos, mas avançam contra a justiça divina. Olha só. Então, Rechaim, que vem da raiz rachá, descreve pessoas que vivem de forma moralmente errada. Então, esses ímpios vivem de uma forma moralmente errada. E o varão, o homem bem-aventurado, o homem mais do que feliz, ele não anda nesse conselho. Por quê? Porque ele tem caráter. Ele tem a sua mente transformada. Ele tem a sua mentalidade transformada. Paulo vai falar isso em Romanos no capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o varão, o homem, a mulher tem essa mente transformada, primeiro, ela não vai tomar conselho dos ímpios. Ela não vai andar com quem não tem a filosofia de Deus. Ele não vai caminhar, ou não vai tomar nota, ou não vai ser aconselhado por aqueles que vivem ou pensam de uma forma contrária a tudo aquilo que a Bíblia ensina, a tudo aquilo que a Bíblia nos orienta. Não. O homem bem-aventurado, ele não vai sentar, ele não vai tomar conselho, ele não vai, Batzat Rechaim, tomar conselho com os ímpios. De maneira nenhuma. Ele não vai tomar conselho com os ímpios. Segundo ponto do verso 1 que eu quero compartilhar com vocês é que, na pedagogia judaica, o salmista está dizendo, o bem-aventurado
mais do que feliz, homem ou mulher, primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se detém ou nem se detém no caminho dos pecadores. Ufderek, sem caminho. Este termo implica o estilo de vida ou comportamento habitual. O caminho dos pecadores é uma trajetória que leva à transgressão. Então, o homem, o varão que não toma conselho com os ímpios, tem caráter. Ele tem caráter. Ele não vai tomar conselho com os ímpios. Ele também não vai se deter no caminho dos pecadores. Ele não vai se deter no caminho daqueles viciados. Ele não vai adquirir vícios para a sua vida. Ele não vai caminhar com pecadores. Porque se ele fizer isso, é uma trajetória de transgressão. Rataim vem de ratá, olha só, que significa errar o alvo ou pecar. Refere-se a pessoas que constantemente falham em viver de acordo com o propósito divino. Então, por que o salmista, na sua pedagogia judaica, está dizendo que bem-aventurado o varão, ele não toma conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores? Por quê? Porque ele precisa ter uma vida consistente e ele não pode andar em desacordo com o propósito de Deus. Ele não pode andar sem estar no caminho do propósito. Ele não pode estar em desacordo. Muito pelo contrário. Ele precisa estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Por isso, rataim, ratá, errar o alvo, pecar, vai falar e vai nos levar a pessoas que constantemente falham. Constantemente vivem em desacordo com a palavra e com o propósito divino. Então, olha só, o salmista vai dizer, Lo amad, não se detém. Ele não fica parado no meio desses pecadores. Não se detém. Ou seja, o verbo sugere uma posição mais firme, ativa, em contraste com andar. Aqui o justo não se associa nem parcialmente ao comportamento dos pecadores. Então, o que eu preciso compreender? É que esse bem-aventurado, o Ashre bem-aventurado, o Ashre Raish, o homem bem-aventurado, ele não toma conselho dos ímpios, porque tem caráter. Ele não vai se deter no caminho dos pecadores, porque ele não vai tomar o estilo de vida. Ele não vai se adaptar, ele tem a mente dele transformada. E é isso que nós precisamos compreender. Ele não se detém. Ele vai tomar uma posição firme de que ele não pode se deter, ele não pode parar, ele não pode permanecer no caminho de pecadores. Ele não pode se associar com o comportamento dos pecadores. Olha que coisa extraordinária. O Salmo 1, o verso 1 está nos ensinando. Olha só. Então, Ashre Raish, bem-aventurado o homem, não toma conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores. Não. Que mais? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não monta acampamento, ele não permanece na roda dos escarnecedores. Uf morraf, na roda ou no assento. O termo implica habitar ou associar-se de maneira mais permanente. E esta progressão indica um envolvimento mais profundo com a impiedade. Veja que vai se intensificando. Se você se der ao luxo de tomar conselho, você vai se deter. E se você se deter, você vai se assentar. Então, uf mohav. Moshav, na roda, não se assenta, na roda, não se assenta diante de escarnecedores. Não. O bem-aventurado não faz isso. Leitzin refere-se aos escarnecedores ou zombadores. Estes
não são apenas ímpios, olha só, preste atenção, mas pessoas que ridicularizam e desdenham abertamente de Deus e de seus caminhos. Lo Yashav não se assenta. Lo Yashav não se assenta. O verbo denota suspensão ou permanência. O justo evita qualquer aliança com aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus. Então ele não vai fazer o quê? Ele não vai montar acampamento na roda dos escarnecedores. Ele não vai permanecer na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele não vai se associar. O justo evita qualquer aliança. Então veja que o salmista, na sua pedagogia judaica, ele vai dizer que o bem-aventurado, para ser bem-aventurado, ele não faz essas três coisas. Olha que interessante. Já parou para pensar? Já parou para analisar o Salmo 1 e o verso 1? Observe. Análise semântica e literária desse verso. Olha que interessante, pessoal. Olha que extraordinário. O verso é construído com uma progressão negativa. E essa descida, essa progressão negativa, que é declínio, faz com que haja uma manipulação espiritual, uma decadência espiritual na vida do homem e da mulher que quer viver uma vida com Deus. Então veja, para que o homem possa ser bem-sucedido, bem-aventurado, primeiro ele não anda. O não andar aqui sugere uma exposição inicial ao pecado, mas ainda sem envolvimento profundo. Não anda, ele não vai nem se expor, nem que for de uma maneira inicial. Eu só vou ali com o meu amigo, eu só vou participar, é uma festinha, é só uma reuniãozinha social, não tem perigo. Não, o justo não faz isso. O justo nem se associa. O justo ele nem vai lá. Porque, observe, pessoal, o não anda sugere uma exposição inicial ao pecado. Você está lá de uma maneira a se expor inicialmente. Você nem vai ter nenhum tipo de envolvimento profundo. A princípio não é essa a ideia. Mas o verso está dizendo, não anda, nem se expõe, nem de uma maneira inicial. Estão entendendo? Não se detém. Indica um envolvimento mais direto, onde a pessoa começa a participar do comportamento pecaminoso. Por que é importante você ser parado, ou você parar no não anda? Na exposição inicial. Porque tudo começa de uma exposição inicial. Tudo começa de um início. Tanto para coisas boas, como para coisas ruins. Eu quero ser um grande empresário. Você vai começar pequeno. Uma exposição inicial. Eu estou lá no mundo das drogas, estou lá vivendo uma vida de prostituição, eu estou totalmente destruído numa vida de pecado, no lamaçal do pecado. Começou com uma exposição inicial. Uma festinha, um convite. Não tem nada a ver. Então, não anda, sugere exposição inicial. Não se detém, indica um envolvimento mais direto e mais profundo. E que mais? Não se assenta. Representa o estágio final de limitações e conformidade com o pecado. Redução de continuidade e aprovação. Então, analise comigo esse verso primeiro. Não anda. Como ser bem-aventurado? Primeiro, não anda. Não tem exposição inicial ao pecado. Não se detém. Não tem envolvimento direto com o pecado. Não se assenta. Não tem um estágio final com o pecado. Não está conforme ou conformado com o pecado. Não. O homem bem-aventurado, não. Olha só que interessante, essa estrutura literária ensina que o afastamento do justo do pecado é intencional e progressivo. Olha só.
evitando até mesmo os passos iniciais que poderiam levar à queda. Então, o salmista está dizendo, quer ser bem-aventurado? Então, bem-aventurado é o homem que não dá nem o primeiro passo em relação ou em direção ao pecado, porque isso vai levá-lo à queda. Olha só que interessante, pessoal. Observe esse contexto teológico. Qual que é a condição do justo? A condição do justo, o Salmo começa destacando que a bem-aventurança está diretamente relacionada ao quê? A separação do pecado é a busca ativa pelo caminho de Deus. Porque o versículo 2 diz... O que diz o versículo 2? Olha aqui comigo. O que vai dizer o versículo 2? O versículo 2 vai dizer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então observe. Volte aqui. Então, o Salmo começa destacando que a bem-aventurança está diretamente relacionada à separação do pecado e à busca ativa pelo caminho de Deus. O que mais? A influência do ambiente. O texto alerta contra a influência de conselhos, comportamentos e associações pecaminosas, mostrando que o caráter é moldado pelas companhias e ambientes que se frequentam. Nós somos produtos do meio, e aqui eu quero falar com você. Vem pertinho. Nós somos produtos do meio. Nós somos produtos do meio, somos a média das 5 pessoas que mais convivem conosco. Somos produtos do meio. Observe aqui, pessoal, vamos de novo. O texto alerta contra a influência de conselhos, comportamentos e associações pecaminosas, mostrando que o caráter é moldado pelas companhias e ambientes que se frequentam. Como que eu faço para não pecar? Sai fora, irmão, desse ambiente. Sai fora dessas pessoas que caminham com você, desses falsos amigos. Sai fora disso. Não tome conselhos. Não se detém nem se assenta. O que mais? Escolhas morais conscientes. O versículo enfatiza a responsabilidade individual de evitar aquilo que desagrada a Deus. Uma vida bem-aventurada é resultado de escolhas constantes e deliberadas. Você escolhe, meu irmão. Você tem o poder e a capacidade de tomar decisão. Você precisa escolher. Então o salmista, de novo na sua pedagogia judaica, está dizendo que bem-aventurado é o varão que não. Ele vai ter que tomar uma decisão. De não tomar conselho, de não se deter e de não se assentar. Decisões. Aplicações práticas. Vamos lá. Evitar o mal desde o início. É o que nós estamos falando. A progressão do pecado no texto é um alerta para identificar e evitar até os primeiros passos que levam ao afastamento de Deus. Então, como que eu aplico isso? Progressão do pecado. Evitar o mal desde o início. Nem vai lá, irmão. Nem vai lá tomar conselho. Nem vai lá para ver como é que é. Não faz isso não. Evite o mal desde o início. Segundo, escolher companhias sábias. Quem são seus amigos? Com quem você anda? Com quem você compartilha sonhos e projetos? Associações que influenciam valores e comportamentos. Estar cercado por pessoas que buscam a justiça nos ajuda a crescer espiritualmente. Por isso estamos na igreja. Por isso estamos na igreja. Companhias. Terceiro, viver contraculturalmente. Em um mundo onde zombar do sagrado é comum, este verso desafia os crentes a viverem com integridade, recusando qualquer influência que desonre a Deus. Viva contra a cultura. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Observe, pessoal. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, que significa não tomar a forma deste mundo.
Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não vos conformeis. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não temos e nós não estamos aqui para agradar o mundo. Somos sim luz para este mundo, sal da terra. Somos diferenciados porque Deus nos chamou para ser diferente. Se for para ser igual, para que estamos na igreja? Se for para fazer igual, por que estamos na igreja? Por que da separação? Por que da consagração? Por que viver uma vida de piedade? Se for para ser igual. Pegou aí? Glória a Deus. Para terminarmos, conclusão. O Salmo 1, verso 1, nos apresenta a escolha fundamental da vida. Seguir o caminho de Deus ou ser atraído pelo engano do pecado? Aquele que é bem-aventurado, não apenas rejeita o pecado, mas também busca ativamente o caminho da justiça. E este verso é um chamado para uma vida de discernimento e santidade, evitando a corrupção do mundo e buscando as vitórias que vêm de uma vida centrada em Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que essa reflexão fale ao seu coração. Ashrei Haish, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, mais uma vez, eu quero que você faça isso. Assine, ative o sininho das notificações. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, para que você não perca nenhum vídeo novo. Amém? Deixa eu falar aqui algo para você antes de nós terminarmos aqui. Se você deseja aprender sobre homilética, que é a arte de elaborar e pregar sermões, aqui embaixo na descrição desse vídeo, nós temos um e-book, um livro digital, que vai te ensinar alguns princípios, que vai te ensinar algo extraordinário acerca da homilética, a arte de interpretar e pregar sermões. Você adquirindo esse e-book, você nos ajuda o nosso ministério, ajuda o nosso canal a crescer. Tá bom? Fica a dica, não deixe de conferir aqui embaixo, não deixe de conferir as nossas indicações aqui, porque eu tenho certeza que pode abençoar a sua vida. Meus irmãos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Shalom, paz e prosperidade.